tema é um tema que eu preguei no domingo à noite passado e você não ouviu. E é conhecendo a Deus. Eu gosto dessa frase, conhecendo a Deus. Porque conhecendo a Deus não é algo que termina. A gente vai continuar conhecendo Deus, inclusive na eternidade. Na verdade, a grande vontade de Deus é que você o conheça. Tanto é verdade que Ele fez o planeta Terra, colocou o homem lá dentro, para ele descer, como diz em Gênesis, ele diz exatamente que ele descia, na viração do dia, descia para conversar com Adão. Então, o jeito que ele começa, o jeito que ele termina, porque ele começa no jardim do Éden, conversando com o homem, mas termina lá nos céus de glória, continuando com o homem. Então ele me fez e te fez para que você o conhecesse. Ele já te conhece. Agora eu e você conhecer a Deus. Até você que está pela internet, você sabe disso. Para conhecer algo, alguém, não é uma coisa que a gente conhece da noite para o dia. Não é? Conhecer a esposa, diz o ditado que você precisa comer um saco de sal para você conhecer alguém. Um saco de sal é 60 quilos. Para um casal comer 60 quilos de sal, leva mais de 10 anos. Então ele está dizendo que para você conhecer uma pessoa que é do mesmo nível que o seu, ele está dizendo que é difícil, leva tempo. Leva o quê, irmãos? Tempo. Leva intencionalidade, leva tempo. Você sabe disso. Nós sabemos disso. Tem muita gente que quer conhecer a Deus e não tem tempo. Parece que não fica muito coerente com o nosso dia a dia. Você já parou para pensar que tudo que nós vivemos nessa vida, a forma como Deus fez, é tudo para nos ensinar como viver em Deus? Por exemplo, não é? É verdade, por exemplo, eu tenho que tomar banho todos os dias, irmãos. Você está entendendo ou não? O dia seguinte já não presta mais. E agora que a Evelyn está com enjoo de perfume, eu não posso nem passar perfume. Chega muito perto de mim, não. E todos os dias que eu tomo banho, eu acho uma sujeira. Você já parou para pensar que nós temos que ser lavados pela água da vida todos os dias, espiritualmente falando? Nós precisamos sempre nos voltar para o Senhor para nos arrepender do nosso pecado e falar: Jesus, tira essa sujeira de mim. Como na comida, você tem que comer todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia. Ele está dizendo que eu só fico em pé espiritualmente se eu me alimentar dele. Se eu me alimentar da palavra. Tem crente aí? Toma o teu assento, por favor. Você que está em casa também, toma o seu assento. Obrigado, time, obrigado. Glória. O texto você já deve conhecer de cor, que é Oséias 6,3, que diz assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Aproveita e grifa isso, porque ele tem muito ensinamento para nós. Isso aqui é a 5ª mensagem que eu estou pregando sobre conhecer a Deus, conhecendo a Deus, de uma forma tão importante. E ele diz assim, como a chuva seródia. Essa chuva seródia é a chuva que vem tardia, ela vem depois. Presta atenção nisso, irmãos. A gente acha que Deus, a gente nunca vai conhecer a Deus, está dizendo, ela vai chegar. Você vai conhecer. E ao mesmo tempo, aquilo que você está esperando de Deus também vai acontecer. Tem um ditado que diz que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, irmãos. Ele vem na hora certa. Na hora que você está preparado para conhecer algo de Deus. Na hora que você se preparou para viver essa experiência tão poderosa. Quem estuda os profetas sabe que os profetas menores são 12, não é? Os maiores são 4. Ele sabe disso, que os profetas maiores têm mensagens muito íntimas para nós, muito de ensinamentos diários. E esse profeta Oséias tem ensinamentos incríveis para nós no texto todo. Sempre está chamando a nossa atenção para ver para que lado nós estamos indo, para ver que forma nós estamos trabalhando, para ver como é o nosso interesse em Deus. Ele está trazendo um juízo em cima do povo de Israel, porque o povo de Israel estava se prostituindo com outros deuses, está no texto isso. Então, Oséias é o livro que denuncia o adultério espiritual do povo de Israel. Escuta, crente. Oséias
é o texto que denuncia, meu irmão, denuncia o adultério espiritual que Israel comete contra Deus. Talvez para a gente entender um pouco, peguei no dicionário da língua portuguesa, adultério. Veja o que significa. Fato de uma pessoa casada ter voluntariamente relações sexuais com uma terceira pessoa, isto é uma violação do dever recíproco de fidelidade. O que é recíproco? Deus escreveu meu nome, escrito no livro da vida, Ele escreveu meu nome, lá no livro da vida, e a minha reciprocidade é a fidelidade para com o Senhor. Isso não é fácil, isso não tem nada de facilidade, e a gente precisa entender isso. Eu gostaria, talvez você gostaria hoje, eu gosto de pregar mensagens tipo assim, vá que você vai vencer, e não você vai conquistar, mas eu sinto de Deus que eu tenho que pregar essa mensagem. Para a gente poder viver algo sobrenatural, para a gente entender o ambiente do sobrenatural, eu preciso pregar essa mensagem. Talvez alguém fale, é isso mesmo, pastor. É melhor eu pregar uma mensagem, meu irmão, que te ajude a chegar na eternidade, do que uma mensagem que apenas te ajuda a viver nessa vida. Tanto é que a Bíblia não diz assim, A Bíblia diz assim, sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele não está falando sem sucesso profissional ou de conquista nessa terra você verá o Senhor. Ele está dizendo, sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando ele fala ninguém, inclui eu e você. Pega comigo aqui, A santidade é para quem? Para quem não conhece a Deus ou para quem conhece? Então ele está falando com quem? Comigo e com você. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E santidade nós pregamos no ano passado inteiro sobre santidade, porque ela é necessária. Ou seja, meu amigo doutor Moisés, a gente conhece desde pequenininho. A gente precisa caminhar, né? Eu poderia pregar, eu quis colocar nessa mensagem, mas ela ia ficar muito grande. Falar só sobre santidade, porque ela é importante. Não é importante, ela é essencial, porque a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Ah, pastor, mas o senhor vai ficar santo com a auréola na cabeça? Não, irmãos, todos nós estamos no processo de crescimento. A santidade nos leva próximo, perto do caráter de Deus, da essência de Deus, que é santo. Ele nos leva a conhecer mais ao Senhor pela qualidade que Ele tem, pela essência de Deus, de santidade. Eu, desde, acho que uns 20 anos, eu tento pregar sobre a santidade de Deus, não consigo. Eu leio o texto sobre isso, falei, não tem como explicar. E eu acredito, irmãos, eu ouvi esses dias uma palestra e achei muito interessante, eu acredito que a igreja ainda não está preparada para subir. Ela precisa passar pelo processo de santidade. E eu não estou falando do povo apenas, eu estou falando do altar também. Estou falando do altar também. Que tem pessoas que sobem no altar, acabam se colocando num lugar que não lhe pertence e acham que eles podem fazer tudo. Não, irmãos, eu sou semelhante a você, sou igual a você, tenho os meus problemas, tenho as minhas dificuldades, mas esse lugar onde você está, realmente nós precisamos crescer em santidade. Pastor, o senhor está falando que o senhor peca? Falando, estou falando que eu tiro a minha sujeira. Tem crente aí, irmãos? Tem crente. Talvez alguém diga assim, pastor, mas o senhor conhece mais a Deus. Lógico, né, irmãos? Eu vivo isso aqui 24 horas. Eu estou aqui ministrando sobre a sua vida. Eu tenho uma autoridade para ministrar sobre a sua vida, sobre essa questão. Eu estou aqui no púlpito, mas na perfeição, ninguém me viu com a auréola ainda. Fica tranquilo. Estou no caminho ao lar da glória. Estou no caminho ao lar da... ninguém conhece. Estou no caminho ao lar da glória, verei Jesus do outro lado, verei Jesus, você conhece? Do outro lado, verei Jesus, ao outro lado, só alegria, deixa o negócio, não há tristeza do outro lado. Tem crente aí, irmãos? A gente não pode esquecer qual é a nossa essência.
para poder conhecer mais a Deus. Eu sou pecador, você é pecador. E a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Você tem que ser intencional nisso. Você sabe por que eu falo isso? Porque senão você não vai entender a grande mensagem também de Oséias. Não é só a denúncia do nosso pecado, mas é a revelação do amor de Deus. Ele faz tanto isso, já ouviu falar isso, mas é tão claro isso, que ele dá o papel para Oséias de ser Deus, e ele faz ele casar com uma mulher chamada Gomer, que é prostituta. E olha, ele deu essa missão. Então Oséias ele não pregava a mensagem, ele era a mensagem. Ele se casou com uma mulher que se prostituía todos os dias. Então ela saía de casa, se prostituía, e Oséias recebia sua mulher de braços abertos, dizendo assim, eu te amo, eu te perdoo. Então o que Deus está dizendo para mim e para você, embora você é essa pessoa, apesar de nós sermos como nós somos, Deus está dizendo, eu te amo, eu sempre vou te receber de braços abertos. Tem alguém para dar um glória a Deus por isso, que isso é incrível? Ele continua me amando, nós não podemos esquecer disso, do grande e imutável amor de Deus por cada um de nós. Porque eu não sei você, mas todas as vezes que eu entro na presença de Deus, eu falo assim, eu sou indigno. Não sou merecedor disso. Mas o amor dele abriu esse caminho para que eu pudesse entrar na presença dele. Então assim, a santificação, você só procura, duas coisas, anota isso. Duas coisas você vai procurar a santificação. Quando você reconhece que você é pecador, mas quando você tem certeza do amor de Deus. Tem crente aí ou não? Você tem certeza que ele te ama. Quando alguém acha assim, eu não sou digno de receber aquele perdão. É verdade, mas o amor de Deus me torna digno para receber. Aleluia. Eu não sei você, mas isso é demais para mim. Apesar de eu ser quem eu sou, Ele me ama profundamente. Ele ama profundamente, Ele ama profundamente. E Ele me perdoa. É lógico que tudo tem um limite. Qual é o limite, pastor, do amor de Deus? Não. A Bíblia diz que Deus nos amou. Ele falou para os seus discípulos que Ele amou os seus até o fim. Ele falou porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pega esse versículo. Ele amou o mundo inteiro, porque Deus amou o mundo inteiro, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele... Não, o problema é quando você perde a fé. Você perde a fé. Você começa a não acreditar mais em Deus por causa das lutas que você leva. Por causa dos problemas que você passa. Por causa de frustrações que você tem, que você achou que você ia ganhar tudo de Deus. Você fica tão focado naquilo que você precisa, que você esquece de quem Deus é na sua vida. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Você fica frustrado, você pede, Deus não me dá. Então isso é mentira. Não é mentira. Deus pode te dar tudo o que você precisa, mas o mais que Ele quer é que você conheça Ele, que você saiba quem Ele é, para que nada te tire, meu irmão, do caminho do Senhor, porque Ele quer te ver no céu acima de tudo. Perca tudo nessa vida, mas nunca perca a sua fé, porque perdendo a sua fé, você rompe. Você rompe. Escuta, crente, você rompe. Qual é a maior luta do diabo? É tirar você daqui. Tem gente que acha que é bom vir na igreja de manhã e acha bom não vir na igreja de noite, não acha bom vir na igreja. Vem mais que você puder. Se você está sozinho, entre em contato com aqueles que estão juntos para te ajudar a você chegar no lugar onde você tem que chegar. Tem alguém aí ou não? Sinto uma graça de Deus e um poder de Deus sobre nós. Oséias 4:1 diz assim, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade. Escuta isso, irmãos. A mensagem de Oséias é uma mensagem atemporal. Está falando comigo e com você, diz assim, a palavra do Senhor, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda. Tem algo que não agrada ao Senhor, os habitantes da terra, porque nele não há verdade. Irmão, se tem uma coisa que crente tem que ter, é verdade. Faz sentido ou não? Você vai falar mentira? Não pode. Não pode. Pode falar mentira? Não pode. Às vezes você julga alguém, nem sabe o que está falando, está mentindo sobre a pessoa.
Então, cuidado com isso. Julgar uma outra pessoa. Você está mentindo? Não pode mentir. Pode não. Deus me ensinou um negócio. Eu era solteiro ainda. Eu já contei esse trem aqui, mas tem gente que não ouviu. Eu era jovem ainda. Eu tinha um Fiat 147. Quem teve esse trem aí? Papai do céu, isso é muita fé para ter um carro desse. Um Fiat 147, verdinho, musgo, com banco bege. Cara, pensa num carrinho bonito. Da época. Só quem tem mais de 50 sabe do Fiat 147. Né? E o Fiat 147 me dava problema, irmãos. Ele quebrava dia sim, dia também. E eu fui trabalhar em São Paulo, fui gerenciar uma loja lá em São Paulo. Né? E eu queria vender meu carro. Esse carro só quebrava, pastor. Só quebrava. Quebrava. E eu queria sair, voltar para Jundiaí. Eu era para trabalhar em Jundiaí, mas me colocaram em São Paulo para aprender muito lá. E aí eu queria vir para Jundiaí para vender meu carro. Aí o chefe falou, não, você tem que ficar aqui mais um pouco, depois em fevereiro você vai. Aí eu vim para cá em fevereiro, primeira coisa que eu fiz, vou vender o Fiat 147. Aliás, quando eu voltei ainda, ele quebrou, estava com a Evelyn. Estava namorandinho, então estava com a Evelyn, e o carro quebrou. Ai, que vergonha, né? E eu precisei guinchar o carro lá para a oficina de um membro da igreja, levou o carro. E eu anunciei, né? Vende-se um Fiat 147. Estava anunciando, ninguém ligava. Aliás, quando ligava alguém, ninguém ia ver nada, nem se interessava pelo carro. Como é que o carro, né? Tá top de linha, carrão bom, mas aí quebrou o carro. Eu parei de anunciar no modulinho, só os antigos sabem que é modulinho também. Tirando tudo coisa antiga, né, você? Desculpa, jovem, desculpa. Modulinho era uma parte de um jornal que anunciava coisas para vender, casa, sítio, carro. Então eu anunciava meu carro lá no modulinho, ninguém foi lá ver. E aí o carro foi guinchado e eu falei, não vou anunciar mais. Não anunciei naquele final de semana. Cheguei na igreja e falei, Jesus, preciso vender meu carro, papai. Preciso vender, o senhor está me dando prejuízo. Ele falou, fala a verdade. Eu falei, mas Deus, eu estou falando que está bom, ninguém vem ver. Se eu falar que ele está quebrado, eu falei, já era. E eu estava pedindo o preço de 22 mil, que era o preço top do carro. Top dos top. Para vender por 18, 17, naquela época. Aí eu falei a segunda vez, Jesus falou comigo assim, falou, fala a verdade. Eu falei, mas Senhor, se eu falar o que ele tem, ninguém vem ver, está acabado. Ele falou 3 vezes comigo. Na terceira ele falou, não minta. Engoli grosso aquilo. Fui embora para casa. No outro dia eu cheguei na loja que eu trabalhava, dava o telefone de lá. Não tinha celular, irmãos. É verdade, a gente já viveu sem isso. E viveu bem ainda. Aí eu estava lá e toco o telefone às 8 horas da manhã. Pego o telefone. Falou, você que está vendendo o Fiat 147? Falei, rapaz, como é que você está sabendo? Eu não anunciei esse fim de semana. Falei, não, eu peguei o modulinho semana passada. Falei, eu estou. Falei, como é que está o carro? Falei, está ruim. Falei, inclusive ele quebrou. Você já ouviu essa, Cleiton? Ele falou, ele quebrou, ele está na oficina. Ele falou, gostei de você, vou ver o carro. Você está falando a verdade? Eu falei, rapaz, mas não consigo ir lá com você. Você tem que passar na loja e me pegar porque eu estou sem carro. Ele passou, me pegou lá. Fomos na oficina do nosso irmão Natalino. Fomos lá na oficina dele. Meu carro estava lá. Naquele guindaste, estava lá assim, naquela plataforma um pouco assim. Cheguei para o Natalino e falei, Natalino, fala tudo que tem esse carro. Ele olhou para mim, você tem certeza? Eu falei, eu tenho, conta tudo, não falta nada isso. Eu deixei eles lá no fundo, foi lá na porta da oficina e fiquei lá fora, só orando, né? E eu só vi o Natalino falando, não, porque tem que tocar a bimboca da Rapuzeta, não sei o que lá. Falando, não, só sei uma coisa, tem que fazer câmbio e motor na parte de baixo. Só câmbio e motor. Só. As coisas mais simples, né? O cara lá do fundo falou assim, ei, vou comprar seu carro. Escuta essa aqui. Não pediu 1 centavo de desconto. E ele estava com o pacote de dinheiro lá, já pagou assim, ó. Aí eu falei para ele, rapaz, como é que eu vou ficar com esse dinheiro?
Você tem que me levar para minha casa, para guardar o dinheiro e depois me levar para a loja. E ele fez isso. Ele me levou para casa, guardei o dinheiro lá em casa e depois ele me levou para a loja de novo. Não vale a pena mentir. Posso falar ou não? Você traiu a sua esposa? Conta para ela. Ela quer te matar? Vem falar comigo, eu vou ajudar ela a não matar você. Estou falando sério. Um dia um rapaz veio falar comigo assim, conversando comigo. Você quer conhecer a Deus mentindo? Não dá certo. Um amigo meu de infância. Amigo meu aqui da igreja de infância. A gente, não era o doutor Moisés, não. Ele achou uma ex-namorada dele lá pela internet, há anos atrás, que eu conheci. Ele achou a mulher dele, essa namorada, que é a antiga, né, que foi e saiu com ela algumas vezes. Me ligou um dia, falou, pastor, viu, fiz besteira, encontrei com a fulana, saí com ela algumas vezes. E agora o negócio está feio, porque ela está me ameaçando e ela quer contar para minha esposa. Eu falei para ele, conta. Ele falou assim, porque ele é meu amigo, ele falou, você está louco? Você conhece minha esposa? Ela vai me matar. Eu falei, pelo menos você confessou, vai para o céu. Não está certo? Você vai para o céu. Ele falou, pastor, mas... Eu falei, cara, não tem outro jeito. Vou orar para você, Senhor, protege a mentira dele, vai. Como é que eu vou orar um negócio desse? E aí eu falei e tal, deu uns 10 dias, ele ligou para mim de novo. Falei, e aí, você contou para ela? Eu falei, não, pastor, ficou pior. Agora a mãe dela está me ameaçando que vai também contar para a esposa dele. Falei, estou perdido. Falei, conta para sua esposa, irmão. Aí ele falou também, vou contar. Falei, então faz um negócio. Quando você for contar, me liga, fala o dia e a hora, porque eu vou parar e vou orar por você. Deu uns 3 dias, ele ligou para mim. Falei, eu vou contar para ela hoje. Marquei um encontro num restaurante para minha esposa. E a gente vai lá e eu vou contar para ela. Falei, que horas? 6 horas. Falei para a Evelyn, às 6 horas eu parei, entrei no meu escritório e fiquei em oração por ele. Deu 7. Deu 8. Deu 9. Falei, matou. Matou. Já era. Quando deu 10 horas da noite, eu falei, matou, picou e botou numa mala. Você lembra daquela mulher que fez isso? Está naquela época, falou, matou e só está faltando levar para um terreiro. Que e ele foi me ligar, era 15 para meia-noite, irmão. Eu fiquei das 6 até 15 para meia-noite no meu escritório, orando por ele. Aí quando ele me ligou, eu falei, aí. Falei, pastor, ela chorou muito, ficou muito decepcionada. Mas me disse uma coisa. Se não fosse você me contar, você não teria nem a oportunidade para se outra pessoa tivesse contado, eu não perdoaria você jamais. Chegou no dia seguinte, às 9 horas da manhã, a Baranga, eu chamo de Baranga, a Baranga ligou lá e falou, você sabe que eu estou... Eu falei, eu já sei, ele já me contou. Por causa de uma noite, ele não perdeu o casamento dele. Porque, na verdade, Deus trabalha na luz. Demorou 3 anos para restaurar o casamento. Uma dureza, choro, sabe, tristeza. 3 anos. Ele melhorou com o marido, porque eu orientei ele, porque ele é um homem muito, assim, chique, né? Eu não vou falar para você não saber quem é, mas assim, um cara bem assim. Tal. Eu falei, é o seguinte, amigo. Você é um cara prepotente, agora trata a sua esposa como ela merece. Seja romântico, traz presente, traz chocolate, traz joia, traz diamante, põe dinheiro na conta dela. Marido tem que fazer isso. Nem que for um brinquinho que você compra de R$500 lá, leva para a mulher, porque a mulher precisa disso. Traz, põe bolsa, na bolsa põe dinheiro. Por que mulher tem bolsa e carteira? Para ter dinheiro. Tem um meu amigo, eu estou feliz demais hoje. Viu? Tem um amigo meu, pastor Jorge Linhares. Ele falou, pastor, cada ano que a sua esposa, vocês fazem de casamento, você tem que dar o dinheiro. Então, se você fez 37 anos de casamento, você tem que dar R$37 mil para ela. Eu falei, meu Deus. Que mulher que pega isso? Levanta a mão aí. Irmãos, e eu profetizei sobre o casamento dele. Passaram-se 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Escuta essa aqui. Eu profetizei sobre o casamento dele. Eu falei,
seu casamento vai ficar melhor do que estava. Porque, na verdade, Deus nunca restaurou igual. Ele restaura melhor. Ele fez isso com Naamã, na sua pele, ele transformou com uma pele de um bebê que acabou de nascer. Deus sempre faz o melhor. Quando você vai na verdade, na luz, Deus sempre faz o melhor. Como é que você quer conhecer a Deus, não tendo esse princípio tão importante da verdade? Pastor, o senhor já chateei minha esposa? Já. Cheguei para ela, me perdoe bem, eu fiz coisas que não deveria. Não foi nesse nível, mas eu falei para ele, eu já fiz, me perdoa. Você me pediu para fazer algo, não fiz. Não levei o lixo para fora. Hoje ela não pede nada, porque eu faço tudo. Eu acho que ela está gostando. Depois que passar essa luta, ela vai dizer, continua. Tem crente aí? Mas ele fala assim, na verdade, vai lá no texto. De Oséias 4:1, né? Vamos voltar aqui no texto. Na verdade, não há verdade, nem amor. Nem amor. Irmão, já conheci gente da igreja que não ama o irmão. Viu? Não ama o pai e a mãe. O senhor não sabe o pai e a mãe que eu tive. Falei, daí? A Bíblia diz, você honrar teu pai e tua mãe. Não está falando se ele é bom, se ele é ruim, é princípio bíblico. Ame teu pai e tua mãe, respeite-os. Faça isso. Pastor, eu quero conhecer a Deus, não quero que o senhor fale sobre família, mas não tem como. Você tem que passar pelo processo da santificação para que você possa conhecer mais a Deus. Então cuida disso. Cuida, ame as pessoas que estão à sua volta, ame as pessoas que têm necessidade. Você é tão egoísta que você não libera nem o real. Tem gente que não põe nem o real no console do carro para dar para alguém. Falei, não, se precisar, eu vou ter que dar para alguém. Pastor, mas pode ser como é que chama que a pessoa? Chama noia, mas tem um outro nome. Adicto, viciado. Aí eu falei, se for viciado, isso é problema dele, né, senhor? A Bíblia diz para você ser generoso. A Bíblia diz assim, quem dá dinheiro para um pobre, empresta a Deus. Ou seja, quem ajuda alguém, Deus fica devedor de você. A gente não ajuda, tem que ajudar as pessoas, irmãos. Tem que ajudar o irmão. Tem gente que não deixa 50 reais no bolso porque é capaz de Deus falar para você. Dá para aquele irmão, você fala, eu vou ter que dar para ele. É isso aí. É isso aí. Esses dias eu fui comprar remédio. Remédio é um negócio que eu estou comprando. Fui comprar um remédio na farmácia, passei para um lugar que faz bolo. E eu passei para aquele lugar que faz bolo, e aí vi 2 pessoas trabalhando, e eu falei, vou dar um bolo para eles. Quando eu voltei, não estava lá. Antes de ontem, eu fui na farmácia de novo comprar remédio, e eu vi os 2, as mesmas pessoas trabalhando, em frente àquela bolaria que fala? Aquela loja de bolo. E fui lá, e eu vi as mesmas pessoas. Fui lá e falei, o que você gosta? Você gosta de bolo de milho? O rapaz falou, como eu gosto. Fui lá, comprei um bolo de milho e dei para eles. Os meninos não ficaram emocionados. Falei, mas por que o senhor fez isso? Falei, porque Jesus colocou no meu coração que eu devia dar um bolo de milho para você. 26 conto. Acabou com a minha finança. Às vezes você não faz nada. Eita, crente, tá vontade de ficar falando até o Hernando chegar aqui no púlpito. Mas ele diz uma coisa séria, nem conhecimento de Deus. Eu gosto de fazer uma leitura da Bíblia contrária. Faz o contrário. O conhecimento de Deus leva você a amar as pessoas. Leva você a falar a verdade. Não é que Deus está exigindo de você santidade. Ele está exigindo de você que conheça a Deus. O conhecimento de Deus te leva à santidade. O pecado incomoda. O erro chateia. As palavras duras que você dá para alguém não combina. Pastor, mas eu aprendi com meu pai ser duro. Aprendi com a vida ser duro com as pessoas. Sou duro com meus filhos. Sou duro com a minha esposa. Sou duro com meu marido. A mulher fala brigando com o marido fala xingando. Irmãos, isso não cabe. Você não está conhecendo a Deus. Você erra todos os dias e Ele te perdoa. E Ele continua te amando. Então vamos mudar essa história. Conhecer a Deus, com certeza, vão fazer coisas incríveis na sua vida. A Bíblia diz que Israel traía o Deus Todo-Poderoso com outros deuses. Eu vou falar sobre isso. Na Bíblia, idolatria e traição estão juntos. A mesma coisa.
São semelhantes ao adultério. Não é? A idolatria é semelhante ao adultério. Quando a Bíblia fala sobre isso, quem está adorando outro Deus está traindo a Deus. E traindo a Deus é adultério. Israel não conhecia Deus e, portanto, eu quero que você preste atenção. Eu não sei se o pessoal da noite entendeu direito. Deixa eu falar duas coisas aqui. Então, vou fazer uma semelhança aqui da nossa vida no dia a dia. O marido não conhece direito a esposa e ele trai a esposa. Ele nem sabe direito quem ela é e trai a esposa. Isso é um quadro, tá certo? Ou ele conhece a esposa e por isso mesmo ele trai. Tem gente que fala, você não sabe quem é minha esposa, você não sabe o que ela faz, você não sabe a cobra venenosa que dorme, a serpente que dorme comigo. Outro dia eu vi uma mulher falar, você não sabe o cavalo que é meu marido. Cada um bota o animal que quer, né? Eu chamo a Evelyn de gata, ó, dá uma olhada. Minha gatinha. Não vou falar, ela me chama de uau-uau. É minha gatinha. Então, eu já vi isso, né? A pessoa xinga, né? Xinga. Por que eu estava falando isso mesmo? Isso, diferença, traição. Então, aí ele, obrigado, filho. Aí ele falou assim, o senhor não sabe quem ela é, pastor. O senhor não sabe o que ela faz. O senhor não sabe o que ela não faz. Então, eu traí minha esposa. Isso é um quadro humano, tá certo? Na cabeça humana nossa. Está aqui. Vamos fazer uma outra cena? Vamos fazer a cena espiritual. Traição espiritual. Pega comigo aqui, irmão. A traição espiritual. Porque lá alguém deu... Porque a gente terceiriza, né? O marido ou a mulher trai o marido, ou o marido trai a mulher. Sempre fala, pastor, mas você não sabe o que ele faz. Pastor, eu nem conheço minha mulher. Então a gente sempre terceiriza. E eu vou te falar por que você terceiriza. Vou falar para você, é o pecado original. Com Deus, assim, então a traição espiritual com Deus, que é muito pior. As duas são horríveis, mas essa é muito pior. Você trair a Deus porque você não conhece a Deus. A culpa é sua ou é de Deus? Você não conhece a Deus. Então você trai a Deus, porque você não conhece quem Ele é. Você não sabe o que Ele pode dar, você não sabe o que Ele tem para te dar, você não sabe o amor que Ele tem por você. Então você trai a Deus, você não conhece. E pode ser uma outra coisa, você conhece a Deus e assim mesmo traiu. Qual é o pior, irmãos? A gente pega umas pessoas que realmente não conhecem a Deus, que a maioria delas não estão aqui dentro, não conhecem a Deus e trai a Deus. E agora, e alguém que conhece a Deus e trai a Deus? Se você pegar na história, pegar no contexto, o que é pior? Quem conhece ou quem não conhece? Quem conhece. Essa palavra é para quem então? Para quem conhece a Deus. Lá no caso era o povo de Israel que conhecia a Deus. A traição pode acontecer porque você não conhece, mas escuta, irmãos. Escuta o que eu vou dizer. Não faz sentido alguém que conhece a Deus trair a Deus. É uma traição dolorida. Mas graças a Deus Ele nos ama. Mas no texto de Oséias diz, até quando? Se você for lá para o capítulo 8, você vai ver. Que ele faz um anúncio. Ele fala sobre a sua lei. Eu li agora aqui sentado e vi isso aqui. Porque Israel rejeitou o bem. Foi Israel que rejeitou o bem. Oh, glória a Deus. Podemos ver aqui, irmãos, a gente pode ver essa mesma coisa. Esse mesmo quadro, a gente pode ver em alguns personagens da Bíblia. Por exemplo, Judas. A Bíblia diz que Judas fazia parte do povo. Fazia parte do grupo. Judas andava com Deus. Judas orava junto com Jesus. Judas estava junto com Jesus. Ele ficou 3 anos, do começo até o fim. Ele ficou 3 anos, dia e noite, sentando na mesa com o Senhor, comendo com Ele, não é? Passando a noite com Ele, orando com Ele, ou vendo os milagres que Ele fazia. E a expressão na Bíblia é que Judas fazia parte do grupo. Ele era o tesoureiro. Ele era o tesoureiro, uma posição de confiança muito grande. Ele era o tesoureiro. Aliás, Jesus lavou os pés de Judas. E ele vai lá e traz Jesus por 30 moedas de prata.
Talvez o texto quis dizer sobre 30 moedas de prata por causa da insignificância, do tamanho do erro que ele cometeu. Ele troca Jesus por coisas. Você pode contar o que você quiser, tudo o que aconteceu. Você ficou decepcionado com o pastor, você ficou decepcionado com pessoas, você ficou decepcionado com a igreja, pessoas erraram com você, ninguém te amou. Se você olhar para aquilo que Jesus fez, não tem como você falar. É a mesma coisa que fosse 30 moedas de prata, você traía Jesus. Faz sentido ou não? Tem um exemplo também em Êxodo capítulo 32, versículo 1 e 4. Um exemplo de idolatria digno de nota, que foi a criação do bezerro de ouro ao pé do Monte Sinai, por ordem inclusive de Arão. Pegaram todos os ouros, brincos, etc., colares de ouros, e eles colocaram num fogo, e diz que nasceu um bezerro de ouro, e está no texto bíblico. Se você for lá em Êxodo 32, de 1 a 4, você vai ver isso. E eles fizeram o bezerro, e todo mundo começou a falar, a partir de Arão inclusive, esse bezerro nos tirou do Egito. Estavam adorando outros deuses, não é? Eles fizeram assim, esse Deus nos tirou do Egito. Aí você começa a trazer coisas horríveis para a sua vida, quando você terceiriza algo que Deus fez na sua vida, se coloca sobre as circunstâncias, sobre a sua qualidade, sobre quem você é. Tem gente que fala assim, cheguei no lugar onde cheguei porque estudei muito. Porque, meu irmão, você podia estudar tudo e não chegar no lugar onde você tinha que chegar. Deus te livrou de tantas coisas. Deus me livrou de tantas coisas, irmãos. Olha só, né? Esse problema que a Evelyn teve ficando na UTI lá, 5 dias pelo menos, inteiros lá na UTI. Fiquei muito preocupado, ela passou muito mal, muito mal, muito mal. E eu fiquei lá quase sem dormir com ela, né, o tempo todo. E aí saímos de lá com a graça de Deus, Deus providenciou, ela melhorou, fomos para casa. No dia seguinte a gente teve uma consulta com o médico dela. E o médico dela falou assim, para mim, para a Evelyn, quase que nós te perdemos para a morte. Quando ele falou aquilo, você acha que eu fiquei assim, Deus, que... Não, meu coração se encheu de alegria. Se encheu, pastor? Lógico, encheu de alegria. Deus me livrou de algo que eu nem sabia que estava vivendo. Eu nem sabia que Eva estava nesse perigo, não é? E ele livrou ela. Irmãos, eu enchi meu coração de alegria. Tem muita coisa que Jesus faz na sua vida que você não consegue ver, mas Ele está fazendo. Ainda que eu não veja, Ele está trabalhando. Ele não para de trabalhar na tua vida. Por quê, pastor? Porque Ele te ama. Porque Ele te ama profundamente. Ele te livra de acidentes. Ele te livra de doenças. Ele te livra de morte. Ele te livra do inimigo entrar na tua casa. Irmão, simplesmente porque Ele te ama. Pastor, e quando acontece, como aconteceu com o senhor e com a sua esposa? É porque Ele está querendo me ensinar mais, quer que eu conheça algo que eu não conhecia ainda, porque vivendo uma experiência dela, eu estou conhecendo mais a Deus, a minha casa está conhecendo mais a Deus, a minha família, e eu acredito que a igreja, inclusive, vai conhecer e está conhecendo mais a Deus, por causa do que o seu pastor está passando, porque Deus continua trabalhando na nossa vida, não importa o que aconteça, meu irmão. Você só precisa conhecer Ele. Tem um exemplo da conquista de Josué da terra prometida, quando ele chega num tal local, né, e os hebreus suscitam novas tentações de adoração do objeto criado em lugar do Criador. Lá em Josué 24:15, ele faz uma proposta incrível, e ele faz aquela pergunta clássica, ele pergunta aqui, a quem servirão? Aos deuses do Egito onde viveram? Ou a Jeová, ou a Yahvé, o Deus de Israel? Não dá para servir dois senhores. Não dá para ter o dinheiro e um outro Deus. Eu poderia fazer uma reflexão com vocês, quase no meu término aqui. Fazer uma reflexão. Deuses modernos. Porque eles sempre existiram. No tempo do povo de Israel, tinha um Deus muito famoso, chamava Baal. Se você sabe o que é, Baal é o Deus da fertilidade. É o Deus que dá para o povo daquela época, que dá o crescimento, que faz a colheita, era o Baal. Ou seja, o Baal é o Deus do sustento. Vamos chamar alguns deuses da nossa época, isso nunca parou. O diabo está sempre... Por favor, me ajude, caso você tenha um outro, me ajude. Caso você tenha um outro.
Eu anotei alguns aqui, deuses modernos. Séries de TV. Séries de TV. São deuses. Olha para mim, irmãos. Eu sei que é difícil, mas olha. Tem muita gente bonita aqui atrás. Olha para mim. Deuses são aqueles que tiram o teu tempo. Você fica mais tempo nas séries do que com a Bíblia. Vira Deus, lógico. Aquilo que você põe acima, virou Deus. A prioridade sua vai dizendo quem é o teu Deus. Fiquei sabendo esses dias que tem um tal de... Como é que é esse negócio de fazer... Oi? Não. Você vai lá, aposta. Oi? Como é que é? Bet? Não, Bet é Bet Durães aqui. Bet é um negócio de aposta? Casas de aposta que estão pela internet. Irmão, você sabia que tem crente viciado nisso? Então qual é os deuses da nossa época? Série. A Bet, coitada da Bet. A Bet tem a personalidade. Tem gente que adora personalidades. É o fulano, é o ciclano, é o Neymar, é o Seymar, é tudo. Né? Do futebol, do time de futebol. Tem tanto, eu não vou mais falar do Corinthians, porque o Corinthians subiu, né? Não tem mais graça. É verdade, irmãos, a pessoa adora o futebol. Você sabia que tem crente que não vem num culto por causa do futebol? Estou falando sério. Aí você vai falar para mim que Deus está em primeiro lugar da tua vida? Não está. Por que não está, pastor? Porque você não conhece a Deus. Time de futebol, internet. Irmãos, tanto tempo que se perde na internet, que é uma coisa incrível. Redes sociais. Esse é um Deus, né? O Deus das redes sociais, mas também tem o Deus da exposição sociais, né? Nas redes sociais. Preciso colocar meu lado mais bonito. Fazer pose. Você fica tão fissurado nisso que vira um Deus na sua vida. Você quer saber? Culto ao físico. Esses dias eu vi um crente assim, mostrando o bíceps, como é que chama? O tanquinho, né? Eu também mostro meu tanquinho um pouquinho maior. O dele é de 5 litros, o meu é de 14. Mas mostra, a pessoa fica... Não estou nada contra isso, também vou na academia, eu sou o cara da academia. Mas não sou contra isso, eu sou contra o culto ao corpo. Eu já entrei em academias que eu saí. Não dava para suportar. O ambiente, pessoal. O cara não consegue nem comer direito, porque o músculo não deixa chegar. Nada contra isso, contra o culto ao físico. Conheci um crente dentro de uma academia, conheci um crente que ele ia todos os dias na academia. E uma vez na igreja por semana. Tem alguma coisa errada nisso. Vamos lá? Talvez dinheiro é um Deus da sua vida. Tem gente que não consegue acreditar que Deus te sustenta. Então não consegue dar o dízimo, não consegue dar uma oferta. Porque você acha que quem vai te sustentar o dinheiro. Não é. Irmãos, ouça uma experiência de alguém que está na igreja praticamente desde que nasceu. Irmãos, eu nunca vi Deus decepcionar alguém que é fiel. Eu já passei crise financeira, mas Deus me sustentou na tempestade. Não me tirou dela, mas me sustentou no tempo da tempestade. O pastor Roberto já contou isso, o pastor Maurício já contou isso, outros irmãos já contaram isso, que Deus sustenta. A gente perde a oportunidade de conhecer o Deus que nos sustenta na tempestade. E aí o dinheiro vira um dinheiro. O dinheiro vira um Deus, perdão. Inclusive ele tem o nome de Mamona, que é uma entidade. Fama, estatuto, não é o status social. Fama, carros, gastam tudo que tem e não consegue pagar. Virou um Deus para você, eu preciso comprar. Você não precisa comprar. Não faz a conta do que vai pagar, então não consegue pagar. Tem crente aí, irmão? A gente tem que tomar um cuidado. Quem sobe aqui tem que tomar um cuidado. Para dizer, eu não sou. Quem é Deus. A graça de Deus está aqui, é Ele.
Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado você, porque o Deus pior que tem é si mesmo, né? Você quer tudo para você, você quer você que apareça. A gente tem que tomar um cuidado enorme. Quem está no púlpito, mas quem está ali também. Você olha para uma pessoa na rua falando, desculpa, irmãos, desgraçado, não tem Deus, está lá na rua. Irmãos, eu fui chamado para pegar aquele desgraçado e trazer para a graça. Eu não sou melhor do que ninguém, eu só recebi a graça de Deus. Eu conheço o Senhor como meu Salvador, o meu Deus que me ama. Não julgue as pessoas por aquilo que você tem. Não faça isso, meu irmão, que nem é o meu papel, não é o seu papel. O seu papel é pregar o Evangelho. O seu papel é derramar daquilo que você tem conhecido de Deus na vida de alguém. O Deus que cura, o Deus que liberta do vício, o Deus que tira você, tira as pessoas do vício da bebida, da mentira, das drogas. Esse Deus que fica em pé, vai glorificando. Esse Deus que pode fazer tudo e muito mais para você e para os outros também. Nós não temos que sair daqui como um povo julgador dos outros. Para terminar, Oséias 4:6. Não é importante somente para você. Ele é fundamental para os seus filhos, sua geração, seus filhos e netos. 4:6 assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Você sabe que no Novo Testamento, Deus colocou cada um de nós, homens, presta atenção, colocou cada um de nós como sacerdotes. E eu acredito no chamado de sacerdotitas também. Então Ele colocou a gente num lugar de relevância. Os meus filhos, os meus netos são responsabilidade de como eu vivo. Já estou profetizando, hein, irmãos? E como meus filhos, as minhas filhas e meus genros vão viver em Deus. Isso é demais de importante. Porque o conhecimento que eu carrego de Deus, né, a presença que eu carrego de Deus vai interferir no futuro da minha geração. Isso não é simples. Então, Deus não está exigindo de você a santidade só por tua causa. Para você chegar no céu, Ele está fazendo isso para derramar sobre teus filhos e netos. Ele vai fazer isso. Eu fico animado quando eu vejo a minha família. Porque eu estou conseguindo ver, pela fé, como os homens registrados no livro de Hebreus, vivendo, eu consigo enxergar, meu irmão, o futuro dos meus netos vão ser grandes nessa terra. Tem alguém que crê nisso? Sobre a sua vida também. Pastor, mas eu não cresci no reino como o senhor cresceu. Eu não cresci na igreja. Não tem problema, meu irmão. Ele pode fazer assim na sua vida. E olha, nunca é tarde para você. Nunca é tarde para você. Escuta, nunca é tarde para você investir na tua vida espiritual para impactar a sua geração. Você sabe que é um tema que eu amo falar, mas ele é verdadeiro. Deus não fez isso com o povo de Israel, esse concerto, só por causa deles. Ele sabia que a mensagem tinha que chegar em mim, tinha que chegar em você. E o povo de Israel voltou ao Senhor. Tem crente aí ou não?